Alô, você! Como você está? Como passou a semana? Hoje eu decidi transmitir daqui, ó, da Praça Lorde Cochrane, na Avenida Anita Garibaldi. Você que não conhece ou que não está lembrado, a Avenida Garibaldi e a Praça Lorde Cochrane está aqui, ó, entre os bairros da Fazenda Garcia, ali atrás, ó, o Alto do Gantuá, do outro lado, ó, a Avenida Ferreira Santos, que liga a Federação a Vasco da Gama. E mais à frente um pouco, o Alto da Bola. Essa avenida e essa praça são em homenagens a personagens históricos da nossa cidade. Hoje eu escolhi falar de mulheres e eu vou intitular essa reflexão chamando de As Mães do Brasil. Você que talvez não lembre, o século XIX foi um século de muita efervescência política, social, muita movimentação no Brasil, muito protesto, muita revolta, muita conquista, muita realização. E algumas mulheres assumiram o papel de protagonistas de suas histórias pessoais, da história de suas famílias e da história de nossa nação. Por isso eu as chamo de as mães do Brasil, as mães da nossa nação. Fazendo uma linha cronológica, não linha de importância, de maior ou menor importância, mas uma linha cronológica, eu lembro rapidinho da princesa Leopoldina, a mulher, a esposa do príncipe regente, e que foi uma das articuladoras da proclamação da independência. Lembro que logo depois dela, Maria Filipa, lá em Itaparica, e Maria Quitéria, lá em Cachoeira. O pessoal vai dizer que é Feira de Santana, né? Mas na época, a Feira de Santana pertencia à Cachoeira. Então, Maria Quitéria, lá na Cachoeira, assume o papel de lutar para expulsar os portugueses do Brasil. Mais tarde, a própria Anita Garibaldi, que vai participar do movimento Farroupilha, lá no período regencial, lá no Rio Grande do Sul, e mais tarde vai lutar na unificação da Itália. Então ela pode ser considerada heroína, tanto no Brasil como em terras italianas. E para fechar essa linha cronológica, dentro desse meu recorte, eu vou lembrar de nossa amiga Princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, e é aquela que vai assinar a Lei Áurea e extinguir definitivamente a escravidão no Brasil. Gente, muitas dessas mulheres abriram mão de seus direitos de mulher, de suas vaidades, de suas conquistas pessoais, de suas conquistas familiares. Elas conseguiram encaixar, conseguiram se equilibrar entre a realização pessoal, entre a realização como pessoa, como mulher, como esposa, como mãe e como mãe de muitos outros filhos que não eram seus filhos. Nada melhor do que isso para falar hoje, Dia das Mães. Eu estou gravando no sábado, viu? Mas vocês, alguns vão assistir essa mensagem no domingo. Então você que é mãe, você que é filha, você que escolheu não ser mãe, ou você que teve algum problema nesse seu percurso e não conseguiu ser mãe, eu quero lhe prestar esta homenagem neste dia magnífico que nós reservamos para lembrar das mães. Eu digo assim, Dia das Mães é todo dia, por isso minha mãe todo dia quer presente. Eu vou falar dela daqui a pouco também. Feliz Dia das Mães, você que é uma das mães do Brasil. Pensando nisso, eu lembrei rapidinho do livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, no capítulo 4, no versículo 4. Lá
começa a narrativa da história de um personagem chamado Mefibosete. É feio o nome dele, né? Mefibosete. Mefibosete é filho de Jonatas. E Jonatas é filho de Saul. Ô, gente, naquela época, Idade Antiga, quando um povo invadia um outro, quando um povo conquistava um outro, quando um rei dominava o outro rei, era muito comum entre eles mandar matar não somente o rei conquistado na guerra, não somente o rei vencido na guerra, vencido na batalha, mas matar os seus filhos, os seus netos, os seus descendentes, para que no futuro alguém não viesse reivindicar aquele trono que agora estava ocupado. Nesse capítulo 4, o rei Saul foi morto. E alguns de seus filhos foram mortos em batalha. Dos filhos que não foram mortos em batalha, os outros foram mortos em emboscadas e traições, para evitar que algum descendente, como eu disse anteriormente, viesse reivindicar o trono. Só que entre esses filhos havia Jonatas, que tinha sido morto em batalha junto com Saul. Mas Jonatas tinha um filho, neto de Saul, um menino que a Bíblia o chama de aleijado. Ele tinha um problema de locomoção, não dá para a gente dizer hoje se foi pólio, se foi um problema no parto, se foi uma má formação, mas ele tinha dificuldade de andar, daí a expressão aleijadinho. E esse menino é o último sobrevivente da família de Saul, o último descendente do rei Saul, filho do príncipe Jonatas. Quando a informação chegou da morte do rei e da morte do príncipe, a Bíblia diz assim: a sua ama, a sua babá, né, a sua cuidadora, pegou aquela criança às pressas e fugiu para bem distante, para que ninguém pudesse localizar essa criança. Hoje eu quero pensar nessa personagem. O ditado diz assim: mãe só tem uma. E eu digo, é verdade. Essa menina, apesar de não ter dado luz ao filho de Jonatas, a Mefibosete, eu posso até errar, viu? Mas você não erra não, hein? Apesar de não ter dado a luz a Mefibosete, ela foi a mãe. Não a mãe que ele não teve. Ela foi a mãe que ele teve. E mãe só tem uma. Mãe só tem uma porque mãe é aquela que protege com a sua própria vida. Você já parou para pensar nisso? Aquela serva, a gente gosta de chamar servo de empregado, né? De empregado, nesse caso aí, empregado doméstico. Uma babá. Ela era uma serva, tratada como ninguém. Tratada muitas vezes como menos do que ninguém. Tratada como uma escrava. Mas foi essa serva que não tinha nenhum vínculo de família com aquela criança, que se apegou a ele de tamanha forma, de tamanha intensidade, que o pegou e o levou e o escondeu e o protegeu contra todos os seus inimigos. É verdade. Mãe só tem uma. E mãe é aquela que protege. Se alguém descobrisse que aquela mulher estava carregando o descendente do rei morto, o descendente do príncipe morto, tanto corria risco de vida aquele menino que tinha apenas 5 anos, como ela também. Porém, gente, ela arriscou a sua própria vida, ela arriscou a sua própria existência, ela arriscou a sua própria segurança
para proteger aquela criança. Hoje que nós estamos vivendo, por exemplo, em meio à pandemia, em que os mais velhos receberam o direito de receber a sua vacina, acredite, muitas mães, mas muitas mães de verdade, diriam abertamente ao médico, ao enfermeiro, ao prefeito, a quem quer que seja: eu abro mão de ser vacinada para que meu filho seja vacinado em meu lugar. Ou seja, ela o protegeu com a sua própria vida. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no amor que sua mãe tem por você? E você que por um acaso não vive com sua mãe de verdade, com sua mãe biológica, eu usei a palavra errada, né? Mãe de verdade. Mas você que não vive com sua mãe biológica, já parou para pensar que essa mulher que ele cria ou que ele criou, essa mulher que ele carregou no colo e que lhe deu proteção, ela muitas vezes abriu mão da sua vida pessoal pela sua vida, sendo que você nem saiu do seu ventre. Mãe só tem uma. E mãe que só tem uma também erra. E ela erra tentando acertar. Observem neste texto que Mefibosete, ele tem uma paralisia, ele tem um problema na perna. Mas essa mulher que aparece no texto como anônima, ela é chamada apenas de a ama, a guarda, a babá, a serva. Ela não aparece o nome dela ali. Ela pega Mefibosete para fugir, ela está fazendo uma coisa boa, mas na tentativa de fazer uma coisa boa, ela cai com ele. E ele machuca o pé que já era débil. Por isso, esse menino fica manco para o resto da vida. Alguém poderia dizer: ela fez uma grande bobagem, ela fez uma grande besteira, ela errou. E eu vou lhe dizer, viu, rapaz, as mães erram. Erram sim. Erram muitas vezes na hora da concepção. Algumas mães não queriam ser mães, engravidaram sem querer ser. Algumas mães erraram na criação, na educação, ensinaram sem estar prontas para ensinar. Algumas mães chegaram ao ponto de rejeitar as suas próprias crias. E para mim, que sou homem, que sou preconceituoso, que sou hábil para julgar as pessoas, essa mãe deveria receber a pior de todas as penas. Mas vem cá, você já se colocou no lugar dela? Você já se colocou no lugar de sua mãe quando você a julga como errada? Você sabe por que ela errou. Você sabe por que ela agiu assim. Você sabe por que ela falou assim. Você sabe por que ela se comportou assim. Muitas vezes, e não são poucas, muitas vezes as mães erram, mas elas erram inclusive no intuito de acertar. É engraçado que nós somos tolerantes com todas as pessoas, ou com a maioria das pessoas. Nós encontramos desculpas para os erros de todas as pessoas, mas muitas vezes nós somos cruéis com aquelas pessoas que mais nos amam. Você sabia disso? Por exemplo, eu que sou professor, que convivo com adolescente o tempo todo, tenho ouvido essa história repetidas vezes de repetidos alunos que nem se conhecem.
Ah, Emanuel, eu descobri que eu sou filho adotado, que minha mãe me abandonou, que minha mãe não me quis, que minha mãe me jogou no lixo, que minha mãe me deu a outra, que minha mãe não me desejou. É, é verdade. Isso realmente deve pesar na história de muita gente. Porém, você que foi rejeitado por alguém, foi encontrado por um outro alguém, foi amado por um outro alguém, alguém que lhe deu nome, alguém que trocou as suas fraldas, alguém que lhe ninou durante muitas noites, alguém que lhe deu comida, roupa, sapato, escola, educação. E aí eu vou lhe perguntar, o que é que vale mais? É o erro de alguém que lhe rejeitou ou o amor de alguém que lhe acolheu? O que é que você tem colocado com maior peso na balança? É o erro de alguém no passado e, como diz o nome, já passou, ou alguém que te amou, te ama e continua te amando, independentemente das suas birras, das suas queixas, das suas lamúrias, das suas caras feias? O que é que tem pesado mais na sua vida? Mãe só tem uma, e mãe erra, inclusive tentando acertar. Para terminar essa reflexão, eu continuo pensando nessa mãe, porque essa mãe amou Mefibosete até o fim. Gente, é muito fácil adotar um menino bonito, um menino cabeludo, olha, um menino cabeludo, um menino fofinho, um menino inteligente, um menino saudável, um menino que jogue bola, um menino que vá para a escola, um menino que faça os deveres. Ah, é muito bom e muito fácil adotar um menino assim. Na verdade, a adoção é um ato de amor, que não é tão fácil como minha frase aqui agora. Mas diante de um menino que tem limitações, um menino que é portador de deficiência, um menino que tem dificuldade de locomoção. Se hoje, século 21, é difícil, imagine em 800, 900 antes de Cristo. Essa serva que não era mãe, ela vai precisar abrir mão de toda a sua vida ou de boa parte da sua vida para dar atenção, para dar carinho, para dar afeto àquele filho que não era somente deficiente ou portador de deficiência, como julgamos na nossa época. Ele era um incapaz naquela época, não servia para nada, não receberia posição nenhuma, não conseguiria emprego algum. Mas ela o amou até o fim. O seu amor foi, e como qualquer mãe, é um amor incondicional. O amor de mãe é um amor tão marcante que a Bíblia o compara, não na sua perfeição, mas o compara com o amor de Deus. Se você observar no link aí abaixo deste vídeo, há uma indicação de um outro vídeo que eu trato do amor de mãe comparado com o amor de Deus. Eu nunca me esquecerei de ti. É assim que Deus nos fala, lembrando do amor de mãe, comparando com o seu próprio amor. Para concluir essa reflexão, eu queria lhe dizer, olha, mãe só tem uma. Então, rapaz, preste atenção. Menina, preste atenção. Valorize essa mãe que você tem. Eu espero que hoje você esteja feliz, contente, satisfeito com essa mãe. Mas se você está aí triste, acabrunhado, chateado, com seus problemas pessoais, ou com algum problema que você teve com a sua mãe, algum aborrecimento, algum ressentimento, eu vou lhe dizer uma coisa.
Mãe só tem uma. E você que não teve o privilégio de ser criado por sua mãe, como eu fui, né? Lá em casa nós somos 9 irmãos. E minha mãe foi uma guerreira. Foi não, uma guerreira nordestina, como todas essas heroínas que eu acabei de citar aqui. Minha mãe criou os 9 filhos e não abriu mão de nenhum deles. Mas se você não teve o privilégio de ser criado por sua mãe, foi criado por sua avó, por sua tia, por sua irmã, por sua dinda, por sua madrasta, pegue essa mulher e coloque no maior de todos os tronos, abaixo apenas de Deus, nosso Senhor. Coloque essa mulher no maior de todos os tronos, lhe dê toda a homenagem, honra e consideração durante todos os dias da sua vida. Mesmo quando ela partir, continue honrando-a, porque além de ser um mandamento, lembra? Honra teu pai e tua mãe, está lá na lista dos 10 mandamentos. Além de ser um mandamento, um dever de todo homem, deve ser a maior satisfação do seu coração. Valorize sua mãe enquanto você a tem. E você que não a tem mais, valorize a sua memória, porque foi a coisa mais importante que Deus lhe deu na terra. Eu queria homenagear Dona Jacira. Alô, Jaci, minha mãe! Feliz Dia das Mães e que Deus lhe abençoe.